Bom dia, então, a todos. Agora estamos transmitindo aqui a nossa reunião, a nossa segunda parte. Vamos falar hoje sobre cirurgias combinadas em catarata e córnea. E, para isso, nós convidamos aqui dois grandes colegas, né, com ampla experiência, aí, que são o Dr. Nicolas Cesário Pereira e a doutora Aline Moriano. Antes disso, vamos discutir um artigo científico também no tema, que vai ser apresentado pela doutora Marília. Então, Marília, por favor, pode começar. Bom dia para todo mundo, eu sou Marília, né, sou fellow do setor, e eu vou apresentar o artigo científico de hoje, que é sobre o follow-up de 5 anos de 11 pacientes que foram submetidos à injeção de células endoteliais de córneas humanas para o tratamento de insuficiência endotelial. Então, os autores eram japoneses, de Kyoto, e esse estudo foi publicado na Ophthalmology em setembro de 2020. Eles declaravam não ter nenhum conflito de interesse, e como objetivo, eles queriam saber se a terapia de injeção de células endoteliais cultivadas de córneas humanas, se ela é segura e eficaz no tratamento da insuficiência endotelial. Bom, em relação aos métodos, era um estudo observacional, prospectivo. Aí eles avaliaram 11 olhos de 11 pacientes pseudofásicos que tiveram falência endotelial, sendo que 7 deles tinham distrofia de Fuchs, um deles tinha pseudoesfoliação, um deles era um pós-operatório de iridotomia por laser de argônio, e um deles um pós-operatório de sutura intraocular da língua. Ele não especifica mais detalhes sobre essa cirurgia. Então, esses pacientes foram submetidos à injeção das células endoteliais corneanas no período de dezembro de 2013 a dezembro de 2014. O follow-up foi com 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1, 2, 3, 4 e 5 anos. E os critérios que eles avaliaram, né, em relação aos critérios corneanos, eles avaliaram a densidade celular, que foi feita com microscopia especular de contato, o coeficiente de variação diária, a porcentagem das células hexagonais e a espessura corneana, que foi avaliada pelo método de Scheinberg. Também avaliaram a acuidade visual dos pacientes com correção e a pressão intraocular. Bom, no intraoperatório, eles realizavam a remoção de materiais anormais na membrana de DCM nos 8 milímetros centrais. Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar eles fazendo isso. Eles falaram que foi obrigatório fazer DCM tórax de 5 milímetros em 2 pacientes por conta de uma ruptura na DCM, que foi algo que não estava programado. Aí, as células que já estavam suplementadas com inibidores de Rho kinase foram injetadas na câmara anterior, e os pacientes tiveram que realizar a posição de face down por 3 horas para melhorar a adesão das células, e foi introduzido o corticoide tópico e sistêmico no pós-operatório. Então, aqui um vídeo, só para ilustrar. Inicialmente, eles fizeram uma desepitelização para melhorar a visualização. Aí fazem essa retirada de materiais anormais com essa cânula revestida por silicone, né, na DCM. E mais para frente, aqui mostra fazendo a injeção das células endoteliais na câmara anterior. Bem próximo ao limbo. Essas são as imagens das células endoteliais que foram utilizadas nos pacientes, né? Então, foram 7 lotes de células usadas nos 8 pacientes, e a gente vê que todas elas têm uma densidade endotelial boa, né? Bem uniforme, exceto 2 lotes que tinham esses grupamentos de células de transição, que eles chamaram. Em relação aos resultados, essa tabela dá um panorama geral, né, dos dados pré-operatórios e após 3 e 5 anos do procedimento. E aí, por
cima a gente já consegue ver uma melhora, né, na densidade endotelial, na espessura corneana central e também nos dados da acuidade visual. Em relação à densidade celular, a gente vê que houve uma discreta diminuição progressiva, né, ao longo dos anos, que deu uma estabilizada lá pelo 4º ano. E aí a gente consegue aqui ver os dados, a média, né, de cada ano. Então, com 3 anos, 1.384, depois com 4 anos, 1.268, com 5 anos, 1.257. Então, foi uma queda discreta, né, na densidade endotelial. E o que eles consideraram como sucesso, que era a densidade maior do que 500 células por milímetro quadrado, isso foi atingido em 10 pacientes, sendo que 8 pacientes tinham mais de 1.000 células e 2 pacientes mais de 2.000 células no final do tratamento. Essas tabelas são para ilustrar a taxa de coeficiente de variação também, né, que teve uma melhora de 0,46, foi para 0,37, e em relação à porcentagem das células hexagonais, que também melhoraram, né, de 47 foram para 54, isso é a média. Esse dado é em relação à espessura corneana, né, então a gente vê que teve uma queda mais acentuada nas primeiras 4 semanas, depois uma diminuição progressiva, né, com uma tendência a se estabilizar nos últimos anos do follow-up, e aí ele coloca que 10 pacientes tinham a espessura corneana menor do que 630 micras. Em relação à acuidade visual, também uma melhora acentuada, né, sendo que a acuidade visual foi de 0,87 para 0,046 em Longmar, e a pressão intraocular permaneceu bem estável durante todo o tratamento. Só um paciente teve um glaucoma corticogênico após a administração dos corticoides no pós-operatório. Essa é a microscopia especular dos pacientes após 5 anos do tratamento, né? E a gente vê que tem uma quantidade razoável de células endoteliais, também uniformes, exceto no paciente número 4, que era o paciente da pseudosfoliação. E aí eles citaram no texto que era um paciente que tinha muito material pseudosfoliativo depositado na íris. Eles achavam que isso tinha feito alguma alteração no microambiente da câmera anterior, por isso um resultado não tão bom nesse paciente. E esses outros pacientes que estou ressaltando eram os pacientes com distrofia de Fuchs, exceto o paciente número 5, todos eles apresentavam ainda as gutatas, exceto o número 5, que foi o paciente que foi submetido a dexametorrex, né? Então, ele teve uma melhora mais acentuada que os outros pacientes. Aqui, só para ilustrar 2 tratamentos bem-sucedidos, né? O primeiro paciente era o que foi submetido à iridotomia com laser de argônio. O segundo era um paciente também com distrofia de Fuchs, os 2 com um bom aspecto corneano no final do follow-up e também com uma melhora importante na paquimetria. Essa tabela, o autor ele colocou para fazer uma comparação com os estudos prévios, né, que utilizaram transplante lamelar posterior como tratamento, e aí ele avaliou que os desfechos foram equivalentes no estudo atual e em relação a esses estudos prévios, né, em relação à taxa de sobrevivência do enxerto, a taxa de rejeição e a densidade endotelial após 5 anos, e também em relação à acuidade visual. Bom, de conclusão, os autores, eles colocam que essa terapia de injeções de células endoteliais cultivadas de córneas humanas, ela é uma mudança de paradigma na medicina regenerativa da córnea, com um potencial de aplicação abrangente, e que os resultados desse estudo confirmam a segurança e a eficácia da terapia por até 5 anos após a cirurgia. Então, alguns pontos que eu acho que devem ser abordados, né?
Esse estudo ele não foi randomizado, não foi comparativo com outros métodos, né, sendo que esses outros métodos podiam ser o stripping de DCM isolado, então combinado com a injeção de células, ou então com inibidores da roquinase. Isso não foi comparado, né? Era uma amostra realmente pequena, né, o que não deixa os dados estatísticos tão confiantes. E uma outra questão é a qualidade e a quantidade das células que são suficientes para serem injetadas, né? Isso ainda está em estudos, eles ainda não têm isso determinado. E eu acho que um ponto muito importante é o potencial de abrangência desse tratamento, né? Uma córnea doadora tem o potencial de tratar 300 olhos, então eu acho isso bastante significativo. Então é isso, obrigada. Muito bom. Marília, eles falam a posição que o paciente ficou para depois que injetou as células, porque se você for pensar, quando você injeta a célula na câmara, deve ir tudo para o trabeculado, deveria, né? Eles comentaram alguma coisa no trabalho? Sim, eles falaram de face down. Por quanto tempo? Eu não ouvi. Por 3 horas. Sim, 3 horas. Perfeito. Bom, né? O resultado é fantástico. Marília, parabéns pela apresentação. Também acho que concordo com o Walter. O resultado é fantástico e as tuas colocações das limitações, elas cabem bem, mas quando é uma coisa muito disruptiva, como é aqui, se você mostrar em 3 pacientes que isso funciona, é um começo assim, muito promissor e principalmente com muitos anos de segmento. O que ele mostra, e que a gente há muito tempo dá meio pouca bola, pelo menos eu, e aprendi isso com o Walter, é polimegatismo, pleomorfismo, assim, se a córnea estiver mais seca e mais fina, tá bom, vai ter correlação com visão melhor, que é o que está mostrado no trabalho. E se isso se mantém por muito tempo, fantástico. Se não se mantivesse, tudo bem também, faz injeção de novo. Acho que as perguntas aí vão muito mais para o lado de quanto custa fazer isso, qual a complexidade e quem está fazendo. Porque se tiver uma viabilidade econômica e logística, a gente começa a fazer isso mais rapidamente, né? Então, acho que essa é a próxima etapa. Eu não sei se você chegou a ter curiosidade de ver se o grupo continua andando nessa direção. Professor, eu acabei não indo atrás disso, não. Também não sei os custos desse procedimento. Pessoal, só antes da gente prosseguir, eu gostaria de introduzir propriamente aqui os nossos convidados de hoje, né? Então, como eu tinha comentado, o Dr. Nicolas fez sua graduação aí e residência no Paraná, e depois fez seu aperfeiçoamento tanto em catarata, quanto córnea, doenças externas, catarata na USP, e córnea, doenças externas refrativa em Sorocaba, e tem uma ampla experiência em transplantes lamelares, assim como a nossa segunda convidada de hoje, a doutora Aline Moriyama, também aqui da casa, graduação, residência e tudo aqui na escola, seguido de especialização córnea refrativa lá no BOSS também, e também uma ampla experiência em transplantes lamelares, cirurgias combinadas, tá bom? Então, gostaria, em primeiro lugar, de agradecê-los pela participação, pela disposição aqui de compartilhar conosco o conhecimento. Então, gostaria de chamá-los também para comentar esse estudo, né? Eu acho também, como o Dr. Shor falou, esse é a sequência, né, de um estudo que já tinha sido um piloto, que tinha sido publicado no New England, né, pelo grupo do Kinoshita em 2018, e agora a gente já tem um follow-up mais robusto, 5 anos, embora com N pequeno, como o Dr. Paulo mesmo comentou. Eu tenho uma dúvida também aos mestres aí, em termos de desenho metodológico, porque os autores descrevem o estudo como um estudo observacional prospectivo, mas eles de fato realizam uma intervenção, né? Vocês concordam com isso? E aos convidados aí outros comentários, considerações a respeito? Por favor. Oi, Taguchi, obrigada aí pela sua introdução generosa, obrigada pelo convite e bom dia para todo mundo. O estudo é um estudo fantástico, né? É o trabalho de uma vida, na verdade, do Kinoshita. Ele foi fellow em Harvard numa época muito difícil, ainda próximo da guerra, quando tinha discriminação de
japoneses, e desde o fellow já trabalhando com a viabilidade de proliferação endotelial. Então, você vê que é o que a gente vê assim, na nossa área de córnea, endotélio e Fuchs, é o melhor que existe da medicina transnacional atualmente, né? E realmente é um trabalho maravilhoso, com uma perspectiva de que vai substituir, sim, muito o que a gente tem como realidade de transplante num médio a longo prazo. Com relação ao desenho do estudo, é um estudo que foi publicado no New England como intervencionista com comitê de ética para isso. E agora, já esse follow-up de alguns anos, aí sim é um observacional, então tem um segundo comitê de ética, né? O que a Marília comentou de não ter randomizado, acho que é o que o Paulo Chora já falou também, né? É um estudo, na verdade como se fosse um fase 1, né, de uma terapia inovadora. Então, é um número pequeno de pacientes, mas, assim, para avaliar algumas características mesmo do tratamento, com a perspectiva de maior inclusão de pacientes. Eles seguem firmemente nessa linha de pesquisa. Ainda tem muitas coisas para serem desenvolvidas, padronizadas, para poder se tornar uma terapia disponível comercialmente. Tem alguns outros grupos que têm também linhas mais avançadas de pesquisa, também todos já pensando em como viabilizar isso como uma terapia comercialmente disponível. Isso vai desde você padronizar quais são os meios de cultura que funcionam, né, que dá para transportar facilmente internacionalmente, como que você... o transporte de temperatura, tudo isso de forma que seja viável, né? Essa padronização do número de células, até como você faz essa contagem, para que seja realmente uma coisa viável de outras pessoas reproduzirem. Mas tem um outro grande centro que está fazendo isso em Singapura, com o professor George Mehta, que a gente teve o prazer de ter no último Simbose, e a partir de então temos também alguns protocolos submetidos no Comitê de Ética no BOS para fazer conjuntamente. Então, acho que isso daí é o futuro mesmo do Fuchs, né? Terapia celular, e só para abrir um pouquinho mais o espectro também, alguma coisa em relação ao Fuchs, falando de terapia genética. Então, tem genes que já foram identificados, tem um pessoal em Baltimore, principalmente liderado aí pelo Albert Jung, trabalhando um pouquinho com essa questão genética também do Fuchs. Mas, atualmente, a gente tem as terapias cirúrgicas, a gente pensa que isso vai passar para terapia celular e terapia genética no futuro. Muito bom, muito obrigado, Aline. Dr. Nicolas, bom dia. Terminar seus comentários. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer participar aí da reunião. Obrigado pela apresentação, Felipe. Então, eu acho que a Aline falou, né, super bem aí de tudo desse trabalho, né, que realmente é o trabalho de vida do Kinoshita, né? Ele dedicou a vida inteira a estudar o endotélio, terapia celular para doenças endoteliais, e por mais que seja um N pequeno, não seja, né, randomizado, com grupo controle, nada, é uma terapia inovadora, né? Então, por mais que seja um trabalho com N pequeno, que não seja comparativo, não tenha grupo controle, né, que você, de repente, tem Fuchs, mas vamos comparar então com o DWEC, né, com só o stripping central, mas como é uma terapia inovadora, né, é um ponto de partida, né, você ter 11 pacientes aí que dos 11, 10 conseguiram, né, manter o endotélio saudável, com a córnea na hidratação boa por 5 anos, né? E na verdade, para ter uma aplicação clínica, falta o que a doutora Aline falou, né? Então, falta ainda você ter uma padronização dos meios, de como cultivar essas células, né? Então, que nem ele fala, com uma córnea doada a gente consegue fazer 300 procedimentos. Né? Mas você veja, a gente tem um grupo aí com o Dr. José Álvaro, que faz estudo na escola também de terapia celular, tudo, que há anos também ele já está estudando a parte de endotélio, e a gente estava precisando várias córneas para fazer um. Né? Então, ainda não existe esse conhecimento amplamente difundido para a gente conseguir fazer o que eles estão fazendo. Né? A gente mesmo há anos estudando não consegue ainda replicar isso. Né? Então, agora está em estudo em animais, né? O grupo do Zé Álvaro está estudando em animais, injeção de células endoteliais, tudo.
mas a gente ainda não consegue replicar isso de com uma córnea doada, né, produzir 300 células para 300 aplicações, né? Mas realmente é o futuro, né? É o que a gente quer, né? Pegar e ter o mínimo de, né, uma cirurgia ou uma injeção que possa resolver essas endoteliopatias da forma minimamente invasiva, né? Então, realmente parece ser o futuro, né? Só precisamos realmente avançar, padronizar para que isso vire realidade. Eu acho, não sei se tem alguém mais falando, eu estou no celular aqui, é difícil de ver. Mas parabéns, Nicolas, parabéns, Marília, e parabéns ao Kinoshita, né? Agora, acho que é importante a gente imaginar e saber uma coisa, né? Não tem brincadeira. Como foi dito, o Kinoshita faz isso há 40 anos e ele deixa claramente que parte do processo ele não vai divulgar, porque é patente dele. Então, ele deixa claramente, ou seja, ele usa, sim, uma célula, eu já tive a oportunidade de conversar amplamente com ele, de o porquê não você fazer isso do próprio paciente, né? Teria muito mais lógica você fazer do próprio paciente, porque é a célula endotelial dele mesmo. E ele falou que, por uma questão de logística, ele consegue, com um doador, multiplicar isso e fazer milhares de doações. E que ele não acredita que a antigenicidade é importante. Agora, para conseguir isso, entra o inibidor da RUCinase. Ou seja, o inibidor da RUCinase é a parte mais importante do processo para você conseguir fazer essa célula se multiplicar. Em qualquer apresentação dele, ele vai falar, olha, esse passo eu não vou descrever. Então, realmente, ele consegue fazer milhares de uma, nós não vamos, a menos que a gente estude 40 anos, igual ele estudou, e tenhamos metade do cérebro dele também, o que não é tão fácil assim. Um abraço. Só adicionando o que o Wallace falou, eu estou procurando o Wallace no site do Scapens, quando que ele ficou lá com o Kenyon, com o Dimitri. O que é Scapens? O que é isso aí? O quê? aquele lugar dos prêmios Nobel, não Hopkins. 79. Mas acho que é importante o nome de uma mulher que se chama Eileen Gibson, que é a mulher que estudou endotélio a vida inteira, e ela, como a fundação dessa linha de pesquisa super básica, deu à luz a Kinoshita, o próprio Dimitri. Então, é o que o Wallace está falando. Se não tiver uma base extremamente forte, de décadas, não rola. Então, e ele colocou isso na lista agora, com uma outra patente de um pesquisador de Chicago, amigo dele, do Wallace, nossa, o cara teve muita sorte. Não, estudou pra cacete, fez décadas disso aí, só isso, deixou de fazer todo o resto, aí vai. Então, é muito trabalho em cima das costas de quem já teve muito trabalho, e tem que ser centro de excelência mesmo, tipo Boston, assim. Muito bom. Muito obrigado, os mestres aí pelos comentários. Vamos seguir. Dr. Nicolas, eu convido a apresentar a sua aula. Por favor, fique à vontade. Bom, então eu vou falar um pouquinho de cirurgia combinada de córnea e catarata, principalmente os transplantes de córnea e catarata. E começar falando um pouquinho aí dos transplantes de córnea óticos, né? Então eu não vou falar dos, né, tectônicos ou de reforço, né, dos PETs, lamelar em reforço, agora transplante de Baumann, tudo. Vou falar dos transplantes de córnea óticos mesmo, né? Que hoje em dia a gente não tem só o penetrante, a gente tem os lamelares anteriores, né, superficial, profundo, os endoteliais, que tem várias técnicas. E quando a gente fala do transplante penetrante, é o transplante que vai substituir todas as camadas da córnea, então é indicado quando todas as camadas estão alteradas, né? Não só o estroma, mas o complexo desse meio endotélio também estão acometidos, desde que isso, claro, leve a uma baixa acuidade visual que justifique fazer o transplante, né? Então, geralmente a gente usa o corte aí de 20/60 para indicar o transplante de córnea com óculos ou lente de contato, né? Então, a gente tem que esgotar todas as oportunidades de reabilitar esse paciente clinicamente. E se não conseguir reabilitar melhor que 20/60, a gente indica o transplante de córnea. E por que 20/60? Né? Por que a gente não indica no paciente 20/30, 20/40? Né? Porque o transplante de córnea, o penetrante, ele pode ser limitado por astigmatismo alto e irregular. Né? Então, a maioria dos estudos fica aí entre 60% a 70%, chegando a 20/40 ou melhor. Né? Existe uma variação de acordo com a indicação. Os pacientes com cone têm visão melhor, os pacientes com bolhosa uma visão mais baixa.
né? Então, muitos pacientes vão ficar pior que 20/40, mesmo com uma cirurgia perfeita, por causa desse astigmatismo alto, irregular, então a gente só vai indicar realmente quando precisar e quando tiver uma visão mais baixa que essa. Alguns pacientes vão precisar de lente rígida para corrigir astigmatismo alto, irregular, pós-penetrante. Alguns pacientes não vão adaptar essa lente rígida, vão precisar de outros procedimentos, como anel, topoplastia, fotoablação, para conseguir reabilitar. Então, a reabilitação visual do penetrante ela é lenta, ela chega a 1 a 2 anos. Né? Você pode fazer com laser de femtosegundo, a trepanação, que alguns estudos sugerem uma reabilitação visual um pouco mais rápida, mas na prática, a longo prazo, não muda muita coisa. Né, as complicações e os riscos não mudam, né, com o laser de femtosegundo, né, e o transplante penetrante ele chega a 40% de complicações precoces, tá? Tem um alto risco de rejeição, né, principalmente endotelial, que chega perto de 20% em 2 anos. É uma cirurgia intraocular que fica a céu aberto, então você tem risco de endoftalmite, hemorragia expulsiva, perda vítrea, tem um alto risco de glaucoma, né, falência secundária por perda endotelial, rejeição, problemas de superfície ocular. E lembrar que para o resto da vida esse paciente vai ter um olho que vai ser menos resistente a trauma, com estudos mostrando que até 6% em 10 anos vai ter algum tipo de trauma e a metade desses pacientes vai levar à cegueira legal. Tá? Então isso é importante também a gente lembrar. Aqui é um vídeo de um ex-fellow e um orientador nosso lá de Sorocaba, de um transplante penetrante, né? Então, colocando anel de fileirinho, você vê que a córnea é totalmente opaca, com edema, então aqui não tem como fazer lamelar, tem que trocar tudo mesmo, né? Então, faz aí uma trepanação, né? Vai retirar essa córnea receptora toda opaca, vai reconstruir o que conseguir da câmara anterior, né? Então, tirando aí, fazendo a membranectomia, cinequiálise, né? Reconstruindo a pupila, se tiver qualquer questão aí que você possa resolver, você vai resolver aqui já a céu aberto. E no final você vai colocar a córnea do lado e fazer a sutura de acordo com a preferência do cirurgião. Bom, a gente tem também o transplante lamelar anterior profundo, né, que é o conhecido como DALC, que ele é indicado nas alterações do estroma desde que tenha boa função endotelial. Né? Então, hoje em dia, mesmo com paciente com hidrópsia prévia, se tiver uma função endotelial adequada, a gente acaba indicando o DALC. Né? A principal indicação acaba sendo no ceratocone, né? Então ele é indicado nas ectasias e também nas cicatrizes de opacidades profundas, tá? Que estejam mais de 50%, né? Mais de 250 micra da espessura da córnea cometida. Daí a gente acaba indicando o DALC. Como nesse caso, né? Você vê um paciente com ceratocone, que tem cicatriz no eixo visual, se adapta uma lente, ele não vai ter visão boa, porque ele tem essa cicatriz. Tem uma boa função endotelial, então mesmo sendo um cone avançado, com estrias, com cicatriz, tem boa função endotelial, você pode indicar aí o DALC. Né, de vantagem do DALC em relação ao penetrante. Né, é importante lembrar que, primeiro, que você vai ter as mesmas alterações de superfície ocular e a mesma reabilitação visual. Porque você tem uma trepanação 360, tem as suturas, né? Então, a vantagem, na verdade, é por ser uma cirurgia menos invasiva, que não fica a céu aberto no intraoperatório, porque você não troca o endotélio do paciente, né? Você mantém o endotélio do receptor. E com isso você tem menos rejeição, você não tem a rejeição endotelial, né? Então um índice bem mais baixo de rejeição, bem menos falência de enxerto por não ter rejeição, por você ter uma estabilização mais precoce da perda endotelial, bem menor o risco de hemorragia supracoroidal, perda vítrea, você não trabalha céu aberto, né? Sistema fechado. Você vai usar menos corticoide no pós-operatório, então menos glaucoma secundário, menos catarata, é mais resistente a trauma também, né? Já tem estudos mostrando isso, né? Porque você mantém a camada mais posterior, isso faz com que o olho fique mais resistente a trauma no pós-operatório. Só que, claro, é tecnicamente mais difícil. Você tem que dissecar uma interface, tá? E aí nessa dissecção você pode perfurar, ter que converter para um transplante penetrante. Essa dissecção ela pode não ficar adequada, sobrar muito estroma residual, um estroma irregular e ter uma visão baixa no pós-operatório, tá? Então é importante saber isso também. Tá? Esse é um vídeo, eu gosto de trazer esse vídeo, porque é um vídeo do próprio Emor, que é quem desenvolveu e publicou a técnica do Big Bubble, é um vídeo de 2000, mas é praticamente o mesmo que a gente faz, é uma trepanação parcial, sem penetrar, claro, né? A gente pode usar uma agulha ou uma cânula posicionada profundamente no estroma para injetar ar e o ar separar o estroma do complexo DCM, endotélio, e agora com a camada pré-DCM, né? Então, isso aqui é uma bolha tipo 1, que
tem as bordas mais esbranquiçadas, começa a formar no centro, aqui você mantém a camada pré-DCM junto com a DCM. E a ideia é você acessar essa bolha, né, para conseguir dissecar e retirar todo esse estroma, mantendo o complexo DCM endotélio do paciente, né? Então aqui eu vou passar, né, só para ver, retirando esse estroma residual, mantendo o DCM endotélio, e aqui no caso está a camada pré-DCM junto. Então é isso que você precisa numa interface, né, para ter boa qualidade visual. E tem estudos mostrando que se você dissecar manualmente, sem injetar bolha, sem, né, tirar todo o estroma, se você deixar 50 micra, né, até no máximo 50 micra de estroma residual dissecado de uma forma regular, você vai ter resultados visuais tão bons quanto do Big Bubble, né, que é essa técnica que foi mostrada. A gente também pode fazer com laser de femtosegundo a trepanação inicial. A dissecção lamelar, a gente continua fazendo com Big Bubble, porque com laser de femtosegundo, o corte profundo do laser acaba não trazendo uma qualidade óptica boa. Então, a gente prefere fazer a trepanação parcial com o laser de femtosegundo e injetar ar para dissecar com Big Bubble o resto. Então, de vantagem do laser de femtosegundo aqui no DAO, o que é mais difícil você ter uma perfuração na trepanação inicial, porque o laser é mais preciso, e você já tem uma boa referência da trepanação profunda do laser. O resto, questão de complicações pós-operatórias e resultados, você pode ter a reabilitação visual também um pouco mais rápido, como no penetrante, mas a longo prazo acaba não tendo muita diferença. Agora, falar um pouquinho do transplante lamelar anterior superficial, tá? Que é o SALC. Então, ele é indicado nas alterações do estroma corneano anterior, que chega no máximo a 50% da profundidade, né? Ou seja, até no máximo os 250 micra de profundidade. Tem que ter 250 micra, mais ou menos, de estroma posterior sadio e complexo DCM endotélio também sadios, né? Com uma boa função endotelial, porque você vai manter o endotélio. Ele é contraindicado nas grandes alterações de espessura e curvatura, então é contraindicado nas ectasias, né? É só para opacidades superficiais. Então, a indicação da cirurgia é muito restrita, porque se a opacidade tiver mais de 250, você vai indicar um DALC. Se a opacidade tiver até uns 100, 150, você pode fazer um PTK. Então, não é uma cirurgia comumente indicada, né? E você pode fazer ela com microcerátomo, que é o LTK, ou laser de femtosegundo, que é o FALC. Com a LTK, existem algumas publicações, tem até uma com o Wallace, aí, de 2006, com o microcerátomo, você pode ter uma variação de diâmetro e espessura, tanto no receptor e no doador. O microcerátomo não é tão preciso, né, quanto ao diâmetro e profundidade, porque depende de curvatura da córnea que você está fazendo o corte, depende da pressão que está na câmara artificial, depende de outros fatores. E essa variação pode levar a um autoastigmatismo, ectasia e até casos de perfuração já foram relatados. Né, apesar de muitos casos bons, eu mesmo já vi um caso excelente de LTK, né, de anos de cirurgia, o paciente 20/20 parcial, super bem, mas a maioria dos estudos mostra uma qualidade visual razoável, com em torno de 50% a 55% dos pacientes chegando a 20/40. E desde que teve o laser de femtosegundo, né, foi publicado aí a primeira vez pelo grupo da Sônia Yu, do Bascom Palmer, em 2008, fazer o superficial com o laser de femtosegundo, que é o FALC. Então, desde que saiu o laser de femtosegundo, a maioria migrou para fazer essa cirurgia com o laser de femtosegundo pela previsibilidade e precisão do laser. Você faz um ACT de segmento anterior para determinar a profundidade da opacidade, né? Lembrar que é indicado até 250 de profundidade, sobrando 250 micra de estroma residual sadio. Como é uma cirurgia que a gente consegue fazer sem suturas, a gente tem feito com anestesia tópica, não precisa nem pegar acesso do paciente, acesso venoso. É como se fosse um free cap de LASIK que você troca por um enxerto saudável, né? Então, a gente consegue fazer com anestesia tópica, sem suturas, então não tem as complicações relacionadas à sutura, geralmente um baixo astigmatismo e uma rápida reabilitação, né? O paciente em 2, 3 meses no máximo já está reabilitado, já passou refração, tudo, é bem rápida a reabilitação porque não tem as suturas também. E os estudos mostram aí de 76% a 100% chegando a 20/40 ou melhor. E é uma cirurgia muito reprodutível, curva de aprendizado rápido, não tem o risco de conversão para penetrante, perfuração, porque é o laser que faz toda a dissecção. Você só tira a lamela opaca e troca pela lamela do enxerto saudável. Né? Aqui um preparo do enxerto, né, com o laser, você vê o corte lamelar com o laser de femtosegundo, aqui a trepanação do laser de femtosegundo, aqui a gente vai dissecar, é como se estivesse levantando um flap de LASIK.
né? Só que na córnea doada, e ele tem aqui, não tem um hint, né? Tem um corte 360. Aqui você vê a opacidade no receptor, fazendo o corte lamelar, primeiro com laser de femtosegundo no receptor. Esse corte passa por baixo da opacidade, né? Para realmente você conseguir tirar essa lamela que está opaca. E aqui no paciente, né? Então você vê, né, a opacidade faz ficar um pouco mais aderido, mas dá para tirar facilmente. Se você tiver muita opacidade, uma opção que você tem é fazer o corte lateral e um corte lamelar anelar e dissecar manualmente, né? Porque a opacidade muito grande, o laser pode não cortar, então você pode dissecar manualmente, você pode associar um PTK também em alguns casos, tá? E aqui, trocando o enxerto, você vai só posicionar, esperar desidratar, né? Depois que desidrata, a gente faz o teste da estria para ver se está bem aderido, coloca uma lente terapêutica e acabou a cirurgia. Então, um procedimento tecnicamente simples mesmo. E agora falar das cerotoplastias endoteliais, né? Então, os transplantes endoteliais são cirurgias que substituem seletivamente o endotélio. Então, é indicado nas disfunções endoteliais, desde FUX, bolhosa, falência de transplantes prévios, dá para fazer em ICE, até em hidrópsia a gente tem feito, né? Quando não resolve aí tratamento clínico, injeção, nada a gente tem feito também para hidrópsia, já tem publicações de DMEC e DISAEC em hidrópsia. Só que, claro, é contraindicado quando você tem uma cicatriz ou opacidade estromal muito importante que impeça uma reabilitação adequada. Então, o edema de córnea crônico ele vai levando à fibrose, né? Essas opacidades subepiteliais que podem diminuir a visão no pós-operatório de um endotelial. Claro que, inicialmente, em alguns casos, a lente rígida pode ajudar a melhorar depois de endotelial, você pode fazer um PTK, até a lamelar anterior superficial a gente já fez, mas o ideal seria não deixar chegar nesse ponto, para você só fazer o endotelial e reabilitar o paciente. Então, é importante não atrasar a indicação, né, ou encaminhamento, não atrasar o endotelial dos pacientes com disfunção endotelial para evitar essas alterações irreversíveis. Então, a gente tem várias técnicas cirúrgicas descritas para o transplante endotelial, a famosa sopinha de letras. O que é interessante é que qualquer uma dessas técnicas, comparada ao penetrante, você vai ter uma reabilitação visual melhor e mais rápida. Você não tem aquelas suturas na superfície ocular, então você vai ter uma mínima alteração do poder refrativo da córnea, menor astigmatismo induzido, menos complicações relacionadas à sutura, à superfície ocular, deiscência tardia de incisão, é um olho mais resistente a trauma, você vai ter menos rejeição, menos necessidade de cuidado no pós-operatório, não precisa aquela retirada seletiva de suturas, né? E o DISAEC é a técnica mais realizada atualmente, apesar de ter sido, né, bem substituída aí pelo DMEC nos últimos anos. E o DISAEC é muito realizado porque ela é altamente reprodutível, né? Então, a córnea doada você prepara com microcerátomo e nos Estados Unidos e muitos países você recebe pronto já o enxerto, né? Você pode dissecar manualmente se não tiver um microcerátomo, e daí a gente chama de DISEC, né? A única diferença dos dois é que a córnea doada no DISEC é preparada manualmente, e os dois vão levar um enxerto que consiste de estroma posterior desse meio endotélio, como vocês veem aqui nesse OCT de segmento anterior. E a córnea receptora você faz um stripping, que também é bem reprodutível, essa técnica do stripping, que é você retirar seletivamente só desse meio endotélio do receptor. Então você rasga 360 graus a DCM do receptor com um Sinsk invertido e depois descola a DCM no centro, retirando a DCM do paciente. E depois você vai pegar o enxerto que foi preparado, né, de DCM, endotélio e estroma, você vai inserir na câmara anterior, depois do stripping, tem várias técnicas de inserção, e depois de inserido você vai colocar uma bolha de ar por baixo para fixar esse enxerto na superfície posterior da córnea. No DISAEC geralmente é uma incisão de uns 5 milímetros, então a gente sutura essa incisão e faz essas ordenhas para posicionar e tirar líquido da interface. Claro que existem complicações também relacionadas ao procedimento, né? Existe essa publicação aqui da Academia Americana na Ophthalmology que, em média, 15% dos pacientes pós-DISEC vão ter descolamento, precisão de injeção de ar no pós-operatório para reposicionar esse enxerto. Em torno de 5% vai ter falência, precisando repetir o transplante, e 3% bloqueio pupilar, porque você precisa de uma bolha de ar para fixar esse enxerto, e essa bolha de ar pode acabar causando um bloqueio pupilar. Então, quando a gente compara a visão do DISAEC em relação ao penetrante, a gente vê que é uma visão melhor, né? Mais pacientes chegam a 20/40 ou melhor do que no transplante penetrante, mas a gente vê que isso varia de 60% a 70%, tem um estudo mostrando 80%, né? Então a gente vai ter paciente que mesmo com uma cirurgia perfeita, ele não vai chegar em 20/40, mesmo tendo bom potencial visual.
e alguns desses pacientes vão pedir para trocar o enxerto, porque a visão não está boa, vão precisar melhorar a visão. Então, a gente tem estudos mostrando perto de 3 até 8% de falência por acuidade visual insatisfatória. E aí vem o DMEC, né, que é uma cirurgia que você faz o mesmo stripping no receptor do DISAEC, só que o enxerto consiste só de DCMA endotélio. Então, você tira DCMA endotélio e substitui só por DCMA endotélio. Então, é a cirurgia que restaura a anatomia normal da córnea e fornece o máximo do potencial visual dos pacientes, com uma reabilitação visual melhor e mais rápida do que o DISAEC, né, com um número bem maior de pacientes chegando a 20/40 ou melhor, muito mais pacientes também chegando a 20/20. E os resultados refrativos são melhores porque a incisão é de 2 a 3 milímetros, que na maioria das vezes não precisa nem sutura. Também bem menos rejeição, né, perto de 1% contra 12 de DISAEC e 18 a 20 de penetrante. E o mesmo índice de complicações do DISAEC após curva de aprendizado, tá? Isso é bem importante. E atualmente é a técnica de eleição nas endoteliopatias em casos simples, né, sem ser olhos complexos. É claro que tem complicações, é uma técnica cirúrgica mais difícil, curva de aprendizado maior que o DISAEC, mais complicações no início da curva de aprendizado quando comparado ao DISAEC. Tem esse estudo aqui que eu participei junto com o grupo do Melis, que desenvolveu o DMEC, que mostrou cirurgiões que já eram experientes migrando para o DMEC, tiveram 24% de descolamento e 18% de falência. Tá? Isso aqui foi, claro, no começo do DMEC, né? Os meus primeiros DMEC de 2009 e 2010 estão aqui, né? E de outros cirurgiões também. Né? Atualmente, com o conhecimento, você consegue, mesmo durante a curva de aprendizado, ter números melhores do que esse em complicações, e quando passa a curva de aprendizado, é possível ter números de complicações muito baixos, né? Como o próprio grupo do Melis mostrou isso aqui após curva de aprendizado, né? Número muito baixo de falências e descolamentos. A técnica padrão, né, que o grupo do Melis descreveram em 2011, a técnica no touch, né, que eles utilizam bolha de ar para desdobrar e para desenrolar o enxerto, né? Até 2011 a maioria dos cirurgiões só utilizavam bolha de ar para fazer essa parte da cirurgia. Eu, em 2010, eu já tinha... Esse vídeo é um vídeo antigo, de 2010, que a maioria aqui já deve ter visto, que foi um vídeo famoso, porque eu apresentei num congresso pan-americano em 2011, e lá vários cirurgiões famosos ficaram espantados que eu abria o enxerto sem bolha de ar. E na época não era comum, hoje a maioria faz assim, mas na época todo mundo usava bolha de ar. E daí o pessoal achou que era super diferente isso, e como achavam que... Parecia que eu estava tocando um tamborim aqui, chamaram de manobra do tamborim, técnica samba, né? Não é uma técnica nova, só tem algumas modificações da técnica original, mas a gente manteve aí o nome porque lá fora ficou bem famoso com esse nome. E aqui estão as diferenças da técnica padrão, né, que o Melis descreveu. Então, uma das diferenças é que a gente prepara o enxerto, né, eles recebem pronto já do banco de olhos. Para inserir, desde 2009, a gente utiliza esse injetor de plástico, né, porque, né, a gente não tinha as pipetas de vidro próprias para isso. A gente fazia abertura primariamente, como vocês viram, sem bolha de ar, enquanto que a técnica original utiliza bolha de ar. A gente também pressuriza no final da cirurgia para tentar diminuir o risco de descolamento, e a gente faz uma iridectomia inferior periférica para diminuir o risco de bloqueio pupilar, coisa que na técnica original não é feita também. E nos primeiros casos com essa técnica, em 2011, a gente conseguiu um índice bem bom de rebubble, só 7,7%, nenhuma falência, nenhuma perda de tecido ou bloqueio pupilar no início dessa técnica, né, com uma boa qualidade visual e uma boa perda endotelial também. E agora a gente está com um trabalho que está em processo de publicação, que é uma otimização da nossa técnica, que a gente tira qualquer membrana da interface para diminuir o risco de descolamento, e aqui a gente analisou 165 casos consecutivos e um caso de falência primária, que foi uma TAS no pós-operatório, que a gente fez um REDMEC, evoluiu bem, e nenhum bloqueio pupilar em todos esses casos. E a gente tem também o nosso estudo que foi publicado na revista Cornea em 2009, que é um estudo prospectivo dos primeiros 3 a 4 DMECs que foram realizados por fellow de córnea lá em Sorocaba. Tá? Então, até a doutora Aline era fellow nessa época e ela, né, ajudou nessa publicação. Né? Então, aqui estão os primeiros resultados da Aline também e de outros fellows. E é interessante analisar que aqui são os 3, 4 primeiros casos. Então, é bem o comecinho da curva de aprendizado. E mesmo sendo bem o começo da curva de aprendizado, os primeiros casos de DMEC, eles tiveram só 3 falências primárias em mais de 50 casos, e esses 3, eles mesmos fizeram outro transplante endotelial e evoluiu bem, e só 17% de rebubble com nenhuma perda de tecido.
Tá? Então, bem interessante isso, né? Que mesmo no começo da curva de aprendizado, é bom, você consegue ter os bons resultados de DMAEC, com boa visão, com as vantagens de baixa rejeição e com baixo índice de complicações, aqui comparável ao que você tem com o DISEC, né? Que a academia fala que em média 5% de falência e 15% de rebubble, né? Então, muito próximo do DISEC no início da curva do DMAEC. Então, atualmente, para os fellows, e acho que para a maioria dos cirurgiões de transplante endotelial que já estão começando a fazer DMAEC, para os casos simples, a gente, né, indica fazer o DMAEC, e para casos mais complexos, que o DMAEC pode ser muito difícil em caso complexo, né, pacientes com tubo, vitrectomizado, a gente indica fazer o DISEC e o DISAEC. Claro que cirurgiões bem experientes fazem complexo, né, olhos complexos, o DMAEC também, né, a gente acaba fazendo aí em quase tudo o DMAEC, mas para a maioria a gente acaba indicando fazer o DISAEC em olhos complexos também. E agora tem também o DIUEC, né, ou DSO, né, que não é um transplante de córnea, né, na verdade você realiza apenas o stripping, a decimetorrexis central, e é indicado só para pacientes com FUX, tá? Não é indicado para bolhosa ou outras causas de falência endotelial. Então é indicado só em pacientes com FUX, com endotélio periférico bom, porque a ideia é você retirar os 4 milímetros centrais para o endotélio periférico bom conseguir migrar e cobrir esse centro e reabilitar o paciente. Então tem uma super vantagem de você não precisar uma córnea doada. Então você não tem rejeição, você não tem o risco de falência do enxerto, você não tem risco de descolamento, você não usa bolha de ar, você não tem risco de bloqueio, né? Então, ótimo, né? Mas claro que tem os contras também, né? Reabilitação visual geralmente mais lenta. O DMAEC em 1 a 4 semanas, geralmente o paciente está reabilitado. Aqui, 1 a 9 meses, a grande maioria uns 3 meses, 4 meses. Então é mais lenta a reabilitação visual. Você tem um índice de falência de 10 a 30%, né? E se tiver falência, vai precisar um transplante endotelial, um DMAEC, né? E lembrar que podem ter alterações irreversíveis nesse tempo que ele fica com edema, né? A gente deve ter, até no Congresso Brasileiro, foi apresentado os resultados iniciais de DIUEC, que um paciente não reabilitou, nesse tempo ficaram esperando, daí quando foram indicar transplante demorou a córnea, fibrosou a córnea, a pessoa penetrante, um paciente que ia para um DMAEC. Né? Então é importante que quem for fazer seja um cirurgião experiente em DMAEC ou em DISAEC e que tenha a córnea disponível. Né? Eu ouvi muita gente falar, eu vou fazer agora um DIUEC porque eu estou sem córnea. Né? A minha opinião é que é aí que você não deve fazer, porque se você fizer um DIUEC e ele descompensar de vez e você não tiver córnea para fazer, ele vai fibrosar. Né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, tem que ter um acompanhamento bem de perto para, se for um dos pacientes que evolui com falência, você fazer rapidamente um endotelial e não deixar ter alterações irreversíveis. E você pode usar o colírio de inibidor de ROCK para reabilitar mais rápido. Né? Tem estudos mostrando essa reabilitação mais rápida também. E se tiver catarata, já faz tudo junto. Né? Então, já vou começar a falar também das combinadas. Tá? Esse é um vídeo de um DIUEC meu, que eu fiz com catarata, então fiz a catarata, a faco normal, e depois da faco faz o DIUEC. Eu marquei aqui os 4 milímetros centrais no eixo visual, levanta aqui uma abinha da DCM sem danificar o estroma, e com uma pinça aqui de 23 gauge ou alguma outra pinça, você vai rasgando, tentando seguir esses 4 milímetros. Né? Então eu fiz aqui para um lado, começou a rasgar, daí eu fiz para o outro e terminei para esse lado, né? Sem danificar o estroma, sem descolar a DCM, então você vê aqui bem certinho seguindo esses 4 milímetros. Não se assustar, porque na primeira semana vai ter edema super importante. Né? Na verdade, o que me impressionou é que alguns pacientes têm um super edema e visão não tão ruim na primeira semana. Né? Os pacientes, a maioria tem levado em torno de 3 meses para reabilitar. Eu tive um paciente que não reabilitou e está esperando endotelial, já está aí com 9 meses praticamente, e a gente vai acabar fazendo endotelial. Mas a maioria acaba reabilitando, desde que bem indicado, claro, né? Tem um estudo que eu acho bem interessante, que na verdade o título desse estudo fez com que muitas pessoas vissem, nossa, agora FUX é colírio, né? Porque olha o título, né? Colírio de inibidor de ROCK como tratamento para FUX. Esse é o título. Né? E como muitos acabam não lendo o artigo inteiro, né? Só viu que um paciente com FUX, edema de córnea e visão de 20/60, pingou o colírio e de repente ele estava 20/20 com 14 dias. Mas se você ler o artigo completo, você vai ver que foi mais de um paciente que eles fizeram, e só um que ficou realmente 20/20 e ficou bem. E, na verdade, todos os pacientes eles não fizeram só o colírio, né? Eles fizeram o defeito endotelial central com crioterapia. Então, foi como se fosse um DIUEC usando o inibidor de ROCK. Tá? E só um dos pacientes que realmente reabilitou. Tá? Um estudo do Kinoshita também. Tá? Então, o Kinoshita ele estuda muito aí a terapia celular, essa parte de inibidor de ROCK.
E tem outras revisões, né, de aplicação clínica do colírio de inibidor de ROCK, também com o Kinoshita participando de todos, né? Então, o inibidor de ROCK, né, é importante saber que o ROCK é uma roquinase, é uma proteína serina treonina envolvida na regulação e modulação do citoesqueleto e síntese de DNA. Então, ele consegue melhorar a proliferação e adesão celular, diminuindo a apoptose, até nas células endoteliais, né? Então, a grande dúvida se a gente consegue tratar FUX com inibidor de ROCK, né, o Ripazudil, por exemplo, que é aprovado para glaucoma no Japão, né, na verdade, a gente não tem essa resposta ainda, né? Até esse estudo mesmo aqui, que foi publicado esse ano, que é uma revisão, né, da aplicação clínica do colírio de inibidor de ROCK, incluiu aqui a Catherine Kolbe, que é super famosa de WEC, o Cruz, também famoso de endotelial, e o Kinoshita como primeiro autor, desse ano. Então, eles só recomendam o colírio de inibidor de ROCK como adjuvante no DWEC ou como trauma endotelial agudo localizado pós-faco. Então, você foi fazer uma faco e comeu um pedacinho da DCME numa região, e ali está com um edema localizado. O resto do endotélio está bem e não tem doença endotelial. Daí eles indicam você utilizar o inibidor de ROCK para ajudar na migração das células e melhorar aquele edema agudo localizado. Então, eles consideram que o inibidor de ROCK, o colírio, não é indicado isoladamente para FUX atualmente, porque a gutata continua não permitindo migração do endotélio sem benefício demonstrado, né? Só que, na verdade, eles mesmos falam, o que falta é estudo, né? Falta evidência ainda, né? E pode ser que tenha algum benefício em algum paciente, a gente não sabe ainda, né? Então, acho que não dá para dizer que não funciona, mas também a gente não tem como dizer que funciona, porque faltam estudos. Eu mesmo já vi vários pacientes usando, né? Hoje em dia tem muita gente está passando inibidor de ROCK para FUX, então eu vejo muitos pacientes usando o colírio para FUX. A grande maioria eu não vi resultado nenhum. Eu vi alguns pacientes que melhoraram de uma forma transitória, depois pioraram, até conseguiram postergar um pouco o transplante endotelial, mas eram pacientes que também estavam com hipotensor, com hiperosmolar, então é difícil saber até que ponto o que realmente ajudou ou não. E eu tenho um paciente que está usando e conseguiu segurar e, por enquanto, não precisou do endotelial, mas também é difícil a gente ter certeza que foi o colírio ou não foi, né? São impressões clínicas nossas, né? Precisa de estudo, né? Randomizado, prospectivo, com grupo controle, tudo para a gente saber. Então, eles mesmo, por enquanto, não recomendam, tá? Apesar da gente não ter certeza o que realmente vai ajudar ou não para esses pacientes. E o futuro é terapia celular, né? Então, já teve o artigo aí que foi apresentado super bem, né? Então, no ano de 2000, aí, começaram a mostrar que é possível fazer a replicação do endotélio em condições especiais em laboratório. A grande dúvida era como transferir, né, no começo, né, se seria por posição do olhar, que é como o Kinoshita está fazendo, né? Ele deixa na maca de massagista, né, que tem aquele furinho no rosto, com uma televisão embaixo, o paciente assistindo TV. Deixa lá 3 horas, né, e tem funcionado. Né? Foi levantado questão e foram feitos alguns estudos de colocar essas células numa membrana para fazer tipo de um DMEC de células proliferadas em laboratório, né, como foi feito aqui em primatas. Atração magnética, né, que foi isso que o Dr. José Álvaro começou a estudar e está estudando também, né, sempre associando o inibidor de ROCK. Essa é uma imagem do professor José Álvaro, né, dos estudos que ele começou. Então, a ideia é proliferar células endoteliais em laboratório, com nanopartículas de ferro no citoplasma delas, fazer uma atração magnética, né? A ideia seria ter uma lente de contato magnetizada e atrair as células para a superfície posterior da córnea. E veja como as células migram realmente quando você liga um magneto, né? Então, super interessante também esses estudos. E claro que aqui o Kinoshita, eu só vou mostrar rapidamente, vocês já falaram do estudo, né? Então, aqui o do New England, de 2018, que ele mostrou os 11 casos com resultado satisfatório. E agora, né, com 5 anos, que já foi demonstrado que só um paciente que não conseguiu manter a córnea desidratada. Né? E quando você tem que associar o transplante de córnea e catarata? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir a técnica do transplante. E sempre que possível, lamelar para ter as vantagens do transplante lamelar, né, que a gente já comentou. E depois que você decidiu a técnica do transplante, você não vai mudar a sua técnica do transplante por causa da catarata ou por querer fazer antes ou depois a catarata. O mais importante é a técnica do transplante, que isso vai definir o prognóstico desse paciente. Depois que você definiu a técnica, você vai avaliar essa catarata, vai ver qual o impacto dessa catarata na acuidade visual do paciente, qual a técnica cirúrgica que você precisa fazer, uma catarata que dá para fazer com faco lisa ou tem que fazer uma FEC, né? Qual o risco cirúrgico dessa catarata? Né? Tem pseudodesfoliação associado, não tem? Consegue identificar isso?
né? Nesse caso aqui, você não vai conseguir identificar como que está, então o BM, se necessário, avaliar a transparência da córnea. É possível você fazer uma faco através dessa córnea ou através dessa, né? Então, sempre avaliar isso também e avaliar a urgência da reabilitação visual. É um paciente olho único, com uma catarata muito importante, ou de repente ele está com uma visão boa do outro olho e pode esperar a catarata e fazer sequencial, né? Então, sempre lembrar que você pode fazer sequencial, né? Fazer o transplante antes e depois a catarata, ou você pode fazer tudo combinado, uma cirurgia tríplice, né? Transplante, faco ou a catarata, FEC e implante de lente. E isso você pode fazer a céu aberto, você pode fazer num sistema fechado com facoemulsificação através da córnea antes de fazer o transplante, ou você pode fazer misto, você pode fazer algumas etapas a céu aberto e algumas etapas em sistema fechado. Existem vários estudos já de catarata e transplante associado. O que fala do céu aberto é que, claro, a reabilitação visual é mais rápida, é uma cirurgia só, né? E a reabilitação é a reabilitação do transplante, que é mais demorado. Você vai ter um custo menor, você não precisa de facoemulsificação, você não precisa de 2 vezes a sala cirúrgica, então o custo é menor. Só que, claro, a previsibilidade do resultado refracional é menor, né? Você vai calcular a tua lente de acordo com um K médio que você espera que o transplante vá ficar. Mas você não sabe o K exato que esse transplante vai ficar, você não sabe o astigmatismo que ele vai ficar. Então, a gente tem só 43% em média chegando no equivalente esférico menor ou igual a 2. Tá? E claro que você tem mais riscos de fazer a cirurgia a céu aberto, né? Fazer a catarata a céu aberto, um risco muito maior de capsulorhexis incompleta, restos corticais, ruptura da cápsula posterior, perda vítrea, pode prejudicar o implante da lente intraocular, ela pode ficar descentrada, subluxada, pode precisar fixar a lente, pode ficar fáscico, tem risco de hemorragia expulsiva, efusão coroidal, está a céu aberto, né? Então os riscos são maiores. A técnica, primeiro, sempre evitar pressão positiva. O primeiro da técnica, você tem que ter um olho com pressão bem baixinha, né, para ter menos riscos na hora de você estar com o céu aberto, né, e fazer o possível para isso, né, até manitol, clonidina, o que precisar, né, checar o bléfaro se não está fazendo a pressão positiva. E uma coisa interessante é que se você fizer de tudo, abriu a córnea e você viu que ainda está, né, com aquela pressão positiva, que se você for fazer a capsulorhexis, provavelmente vai correr. Você pode usar uma ceratoprótese provisória, aquela mesma que você usa para vitrectomia, né, combinado com transplante, você pode usar uma ceratoprótese provisória para fazer a céu fechado pela ceratoprótese, é uma opção também. Sempre colocar anel de Fleringa, fazer as trepanações, né, geralmente a diferença de meio. A capsulorhexis é importante fazer um tamanho adequado para o núcleo, né? Então, se tem uma catarata grande, que você vai ter que tirar a catarata inteira, o núcleo inteiro, e é um núcleo grande, você não pode fazer uma capsulorhexis de 4,5, 5 milímetros, né? Fazer hidrodissecção, remoção do núcleo, aspiração de massas, um implante da lente intraocular, né? A gente utiliza o K médio de 44 para o cálculo, mas o ideal é cada cirurgião saber o seu, né? Para ser um pouco mais preciso aqui, e ter uma óptica geralmente maior, que fique estável, né? Para o caso que você está fazendo. E a sutura de acordo com a preferência do cirurgião. Esse é um vídeo do Walton, né? Dr. Walton Nozé, né? Então você vê aqui fixação do Fleringa, fez a trepanação da córnea receptora, e veja que eu trouxe vídeo porque esse vídeo, eu acho lindo esse vídeo. Olha aqui, ó, a capsulorhexis. Então o importante aqui é a pressão. Olha como a pressão está baixinha e o Dr. Walton consegue fazer a capsulorhexis aqui, ó, perfeitamente, né? Sem correr nem nada. Né? Claro que aqui é diferente de você fazer a céu fechado mesmo com a pressão baixa, mas a capsulorhexis é super importante. Olha o tamanho como foi adequado, né? Ele fez a hidro aqui, ó, o núcleo já saiu tranquilo, né? Então isso é super importante. Daí depois aspirou as massas, né? Vai implantar a lente intraocular e colocar o enxerto e a sutura de acordo com a preferência. Agora falar um pouquinho da tríplice com sistema fechado. Então, com sistema fechado, você pode fazer tudo com sistema fechado, desde a rex, faco e lente, dependendo, claro, da experiência do cirurgião e da transparência da córnea que você está trabalhando. Se a córnea for muito opaca, você pode tentar só fazer a rex ou só implantar a lente depois com o enxerto colocado. Então, você pode fazer misto, partes com o sistema fechado e partes com o sistema aberto, de acordo com o que a transparência da córnea está permitindo. E lembrar que, dependendo da transparência da córnea, você pode utilizar a iluminação auxiliar, né, aquela da vitrectomia, né, de Chandelier, para ajudar na visualização. Realizar desepitelização também ajuda, porque muitas vezes o epitélio que está opaco, glicerol para diminuir o edema, ceratectomia você pode fazer para ajudar na visualização também, para fazer em sistema fechado. Então, o ideal é tentar
de todas as maneiras, fazer com sistema fechado, porque é mais seguro, né, fazer com sistema fechado. E a tríplice com sistema fechado, ela tem menos risco do que a céu aberto, só que, claro, tem mais custo, porque tem a FACO, e precisa de maior experiência em facoemulsificação, principalmente que você trabalha com córneas opacas muitas vezes. Tá, aqui é mais um vídeo do Dr. Walton fazendo uma tríplice com sistema fechado. Então, olha aqui, ele tirou o epitélio, olha o tanto de transparência que já ganha só de tirar o epitélio. E ainda tem um pouquinho de fibrose na córnea, colocou um viscoelástico aqui para ficar com uma visualização melhor, e aqui vai fazer a FACO. Né? Então, é uma FACO por uma córnea opaca, né? É mais difícil, tem que ter mais experiência, né? Veja que com a visibilidade é um pouco prejudicada, mas é possível fazer até o implante de lente. Então, aqui foi feito tudo com céu fechado e depois vai para o transplante de córnea penetrante, né? Técnica padrão. E fazer sequencial em 2 tempos, né? Fazer primeiro o penetrante, daí você espera retirar todas as suturas, espera estabilizar o transplante de córnea, para daí sim você fazer a FACO com um cálculo biométrico melhor, mais previsível. Claro que a reabilitação é mais lenta, você tem que fazer o transplante de córnea, esperar reabilitar o transplante de córnea para depois fazer a FACO. Só que é muito mais seguro. Veja aqui, ó, isso aqui é ruptura de cápsula posterior com perda vítrea. 0,9% no sequencial contra 4 a 12%, né, fazendo combinado. Então é muito mais seguro fazer em 2 tempos. Você vai ter um resultado refracional muito melhor. 93% chegando a 2 de equivalente esférico contra 43% na cirurgia combinada. Além disso, né, tem aquela questão de poder corrigir astigmatismo do pós-penetrante com lente tórica. Né? Não existe um consenso ainda nisso de todos os cirurgiões, mas existe a possibilidade quando você faz sequencial. Um pouquinho mais de peridotelial, que você vai fazer uma FACO no pós-penetrante e tem um maior custo. Né? Você vai usar FACO e são 2 procedimentos. Aqui é um caso do Dr. Walton com a doutora Adriana, só mostrando que é possível, né, fazer depois de um penetrante, fazer FACO. Né? Esse penetrante estava com 6 de astigmatismo e eles conseguiram aí baixar para 1 com uma lente tórica, com uma qualidade visual muito boa. Né? Então é possível realmente implantar lente tórica em pós-penetrante, em pós-DALC também, tem alguns estudos já mostrando isso. Só que o que é importante? Você só vai implantar uma lente tórica se tiver um astigmatismo regular. Se for um caso de relativa estabilidade, a gente sabe que um penetrante nunca vai ter total estabilidade, mas tem que ter uma relativa estabilidade. A gente vai analisar se é regular com topografia, tomografia. Eu gosto de incluir prova com lente rígida, que daí você compara a visão da lente rígida e do óculos. Né? Se a qualidade da visão é igual, é porque não tem um astigmatismo irregular causando baixa visão. Né? Então, o teste com lente rígida também ajuda nisso. Tá? Então, se tiver com visão igual, não tem irregularidade, pode lente tórica, né? Desde que, claro, né, assistir irregular. Lembrar que você pode ter melhora da visão não corrigida e também da corrigida com lente tórica nesses altos astigmatismo pós-penetrante e também com diminuição do astigmatismo refracional. Né? Que é aquele paciente, baixou de 6 para 1. Né? É ótimo. A ideia aqui não é zerar e ficar sem óculos, é diminuir altos astigmatismos. Então, você não vai indicar para o paciente estar com 1 de astigmatismo. Né? Você vai indicar pacientes acima de 2, geralmente. Ah, mas se tiver uma falência desse transplante e eu estou com uma lente tórica, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo penetrante, né? Vai alterar todo o astigmatismo, estou com uma lente tórica, né? Então, assim, atualmente, a gente tem o DMEC, né? Os endoteliais para transplante penetrante. Então, esse era um paciente que ele tinha transplante penetrante, estava com astigmatismo irregular, foi feito implante de anel, ele ficou super bem alguns anos, mas depois teve falência. Teve falência, a gente fez um DMEC, né? E aqui com o DMEC a gente conseguiu reabilitar esse paciente. E ele manteve até o mesmo óculos, não precisa nem trocar de óculos, né? Então, realmente existe essa possibilidade. Mas se alterar o astigmatismo ao longo dos anos, né? Então, lembrar que o astigmatismo no penetrante, até no DALC, nunca é totalmente estável, né? E lembrar que a tórica, a ideia não é zerar aqui no pós-transplante. Né? Então, se mudar um pouco, muda o óculos do paciente, né? Ele não vai ficar sem óculos, provavelmente. Você pode usar lente de contato, até fazer um PRK para diminuir esse astigmatismo de novo. O problema maior é se evoluir para um astigmatismo irregular, daí você precisa da lente rígida para reabilitar e o óculos para corrigir a toricidade da lente, ou fazer um PRK topo guiado para corrigir essa irregularidade e usar óculos. Então, cuidar com pacientes muito jovens e ectasias e com transplantes pequenos que podem estar com a incisão em áreas mais afinadas, e isso pode evoluir com uma ectasia da incisão. Existe a opção também de lentes suplementares tóricas, mas podem girar, né? Então a gente acaba não usando muito. Né, e são hidrofílicas também, então isso é um problema para quando a gente vai fazer transplante endotelial. Né? Então, sempre que possível no penetrante catarata, fazer sequencial, porque é menos arriscado, né?
Então, a gente acaba sempre optando, quando possível, por sequencial, a não ser que seja realmente um caso muito simples, né, que a gente tem um baixo risco, que a gente acaba indicando aí a céu aberto, né, se não, sequencial. E isso aqui, na verdade, vai depender sempre da experiência do cirurgião, né? Então, não existe, na verdade, né, nada que você possa seguir e que seja igual para todos os cirurgiões, porque aqui vai depender, por exemplo, fazer um tríplice fechado depende da experiência do cirurgião em trabalhar com a faco com opacidade de córnea. Tá? Então, é sempre importante você pesar a tua experiência em fazer cirurgia, né, a céu aberto, a céu fechado com opacidade de córnea, né, para saber aí qual será o melhor pelo teu paciente. Então, acaba tendo que personalizar de verdade. Quanto ao transplante lamelar anterior e catarata, né, o DALC e catarata tem publicações, uma inclusive aqui do Brasil, né, do Roberto Pinto, lá de Ribeirão. Então, tem estudos já mostrando que é possível fazer combinado DALC e catarata. Você pode fazer tanto com a faco antes, quanto a faco depois de dissecar a lamela do DALC. E nas duas técnicas você tem um risco de rotura da DCM e conversão para penetrante na cirurgia combinada, principalmente quando tem bolha tipo 2. Tá? Então, sempre que possível, fazer sequencial, tá? Porque você ter um menor risco de conversão para penetrante. Né? Isso é super importante, você quer manter o lamelar. Né? E, além disso, você tem a melhor previsibilidade refracional aqui também, né? Porque você vai calcular a tua lente depois que estiver estável, depois de retirar das suturas. Né? Claro que tem um porém de maior custo e reabilitação mais lenta quando faz sequencial, mas é melhor sempre que possível sequencial por causa desse risco, né? Bolha tipo 2, se você faz antes a faco e a bolha tipo 2 vai para a incisão, você começa com uma perfuração. Né? E se você vai fazer a faco depois, a bolha tipo 2 ela é pouco resistente e na pressão da faco pode romper. Tá? Então, sempre que possível sequencial. E no lamelar anterior superficial, no FALC, como a reabilitação é muito rápida, a gente prefere fazer o FALC, reabilitou 1, 2 meses, faz a faco depois também. Tá? E fazer combinado, eu já fiz combinado, acho que a Aline até estava junto, num que eu fiz combinado FALC, de MEC e catarata. E tem que cuidar também com a questão do fento, né? Se você faz a faco antes, pode ficar mais difícil pegar o vácuo do fento, tudo, então a gente acaba fazendo sequencial. Aqui é só esse estudo que mostra o risco de você fazer a faco com a membrana de DCM ou com a membrana de DCM dura. Então, aqui mostra fazendo a faco depois de dissecar a interface, aqui vai mostrar rompendo a DCM. Né? Só de inserir o visco, rompeu. Né? Vai ter que converter para penetrante. Né? Então, é só os vídeos desse estudo mesmo que mostra da DUA e do DALC. E quando a gente precisa de um transplante endotelial e catarata? Né? Quando indicar combinado, quando fazer sequencial? Né? Então, a cirurgia combinada de transplante endotelial e catarata, ela é muito segura. Né? É seguro fazer combinado, porque a gente trabalha sempre com um sistema fechado, então a gente tem as mesmas taxas de complicações da faco e também as taxas de descolamento e falência são as mesmas de transplante endotelial isolado ou combinado. E o cálculo biométrico é relativamente previsível, né? Em torno de hipermetropização de meio para DMEC e meio para DSAEC. Né? Então, a gente acaba sempre indicando combinada, porque é seguro e tem um cálculo biométrico relativamente previsível. Não é totalmente previsível, né? E se você quiser um cálculo biométrico melhor, tem que fazer sequencial também. Então, em pacientes muito exigentes ou com você vê que é um cálculo biométrico muito desafiador, você pode fazer sequencial para ter um melhor cálculo biométrico desses pacientes. E paciente fásico, né? Então, paciente fásico que você faz só o endotelial, né? Você tem que fazer tríplice, tem que já indicar catarata, que vai dar catarata em todo mundo, né? Então, na verdade, você vê que só 4% desenvolveu catarata precisando de cirurgia quando faz endotelial em paciente fásico. E o Price tem esses estudos bem interessantes, tanto em DSAEC quanto em DMEC, que mostrando que acima de 50 anos o risco é muito maior de desenvolver catarata. Então, na prática, hoje, o que a gente faz é que pacientes acima de 50 anos que precisam endotelial, a gente já considera que tem catarata, pelo menos uma catarata incipiente, e já indica tríplice. Abaixo de 50 e não tem catarata, a gente faz só endotelial. E se desenvolver catarata pós-endotelial, é seguro fazer, né? Não tem nenhum caso de descolamento, nada descrito, então é bem tranquilo se precisar fazer. Então, atualmente, a gente dá preferência por cirurgia combinada, a não ser que realmente precise de um cálculo biométrico melhor, seja um paciente muito exigente, e sempre que possível, pacientes abaixo de 50 anos manter fásico, né? Você tem um risco baixo de catarata, e é seguro fazer a catarata se ele desenvolver essa catarata e mantém a acomodação, não tem o risco da faco, né? Então a gente acaba optando por isso.
E se é um paciente com uma catarata leve, uma gutata leve, que ainda não tem edema de córnea nenhum, e não tem queixa de baixa visão de manhã, os exames mostram que ele não está com edema, não está descompensado. Você pode fazer só a faco, desde que, claro, você oriente muito bem o paciente que ele tem um risco maior de descompensar e que você tenha a córnea disponível ou um cirurgião disponível para fazer a cirurgia, porque é um paciente que tem risco maior de descompensar e se descompensar ele vai precisar de um transplante endotelial. Agora, se ele já tem queixa de visão baixa de manhã e qualquer outro exame mostra que ele já está começando a ter descompensação, a gente já indica a cirurgia combinada, né, para evitar que ele fique descompensado depois da catarata. Como realizar? É a faco padrão, você não vai mudar praticamente nada. Lembrar que você pode desepitelizar, glicerol e ceratectomia para melhorar a transparência, né, se você tiver com alguma opacidade dificultando a faco. A REX tem que ter tamanho adequado para a ótica da lente não ficar subindo durante o endotelial. Eu prefiro incisão temporal no DISAEC, que é uma incisão maior de 5 milímetros, então eu prefiro fazer temporal. E no DIMEC eu prefiro no meridiano superior para não precisar sutura. Você pode fazer temporal também, sem problema nenhum, mas temporal o enxerto geralmente não cobre a incisão e tem que suturar. Eu prefiro não suturar, geralmente eu faço meridiano superior. Preferencialmente visco coesivo e aspirar muito bem no final para não ficar na interface, mas até pode usar dispersivo, desde que aspire muito bem. E calcula a lente para -0,5 no DIMEC e para -1,5 no DISAEC, por causa da hipermetropização. Aqui é um estudo que a gente apresentou na ESCAR, o Dr. Walton participou também, o Ricardo Nozel, o Zé Álvaro, que é fazer faco DIMEC, cirurgia combinada com laser de feno segundo. Então, mesmo pacientes com fluxo, pacientes que já têm edema, dá para fazer até com laser de feno segundo, né? Você vê aqui fazendo o corte, a gente conseguiu fazer as incisões, a capsulotomia, né? Aqui pode ter a desvantagem de fechar a pupila um pouquinho com o fento, né? Mas deu para fazer a cirurgia, né? Tranquilo. Então aqui você vai fazer a faco, né? Padrão, você vê o núcleo estava já, né? A gente conseguiu fraturar o núcleo com o fento, né? E depois vai aspirar as massas, colocar a lente e fazer o DIMEC padrão, né? Então não tem muita diferença, é fazer a faco e depois o DIMEC. A questão da lente é muito importante, porque você sempre com o endotelial utiliza bolha de ar ou gás, e lembrar que lente hidrofílica opacifica com ar ou gás. Então, sempre utilizar lente hidrofóbica, né, nos pacientes candidatos potenciais a endotelial. Eu acabo utilizando em todo mundo, né? Eu nunca sei quem vai descolar uma DCM, precisar um endotelial no futuro. Então, evitar lente hidrofílica que opacifica no transplante endotelial. Quanto a lentes premium, né, a lente tórica, ela é relativamente previsível na cirurgia combinada de DIMEC com faco que tem edema inicial. Se for um edema muito importante e que esteja descentrado esse edema no flux, já começa a perder um pouco a previsibilidade. Tem que cuidar com rotação da lente intraocular durante o DIMEC e na pós-refrativa, que também o cálculo pode ser um pouco menos previsível. No DISEC, pós-DISAEC, pré-DISEC, ele perde bem a previsibilidade, né, por causa da curvatura posterior, por causa da incisão. E no pós-DIMEC tem uma previsibilidade muito boa, quase tão boa aí quanto num paciente sem transplante. E pacientes exigentes ou com biometria desafiadora, fazer sequencial para ter uma previsibilidade melhor no pós-DIMEC. E lente multifocal, né, lente trifocal. Então, a única publicação que existe de lente multifocal e transplante é a nossa, né, junto também com o Dr. Walton, a Adriana, né, o Ramon, outros participaram também dessa publicação, que foi uma série de casos que a gente pegou pacientes que já tinham lente multifocal implantada e tiveram uma descompensação endotelial com a lente multifocal implantada, né? E o que é interessante é que a gente fez DIMEC em todos os pacientes, nenhum precisou explante da lente, todos ficaram satisfeitos com a acuidade visual, né? Claro, todos tinham lentes hidrofóbicas e não opacificaram, e alguns pacientes precisaram PRK, LASIK ou IAG, né, para opacidade de cápsula ou para alguma metropia residual, mas todos ficaram satisfeitos. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante também. A única técnica cirúrgica para você reabilitar um paciente com multifocal vai ser realmente o DIMEC ou um PIDEC, né? Não pode ter estroma associado. Então, DISEC, DISAEC ou um penetrante que vai ter muito astigmatismo não é adequado para esses pacientes. Teria que ser DIMEC mesmo. Então, concluindo, quando você tem uma catarata e precisa de um penetrante, sempre, né, pensar na tríplice ou sequencial vai depender de acordo com a experiência do cirurgião, sempre pensando na segurança do paciente, então dando preferência pelo sequencial, se possível, né? Então avaliar sempre possibilidade de sequencial ou sistema fechado, né, pensando sempre em maior segurança. Se for fazer tríplice penetrante, fazer o máximo possível em sistema fechado pela segurança.
e tríplice a céu aberto nos casos mais simples, com menos risco, que não tenham condição de fazer fechado, né, e cuidar sempre com a pressão positiva. No lamelar anterior é possível combinado com FACO antes ou depois, já tem publicado, e os dois é possível. Tem um risco maior de conversão para penetrante por causa da bolha tipo 2. Sempre que possível, então, fazer sequencial para diminuir esse risco e também para ter uma melhor previsibilidade refracional, e no FALC dá para fazer sequencial porque a reabilitação é muito rápida. E para finalizar, no transplante endotelial e catarata, não demorar para encaminhar ou fazer ou indicar o endotelial para evitar fibrose desses pacientes. Se tem disfunção endotelial e catarata, pode fazer combinado, porque é super seguro, tão seguro quanto sequencial, e o cálculo biométrico é muito bom. Se tiver endoteliopatía, lembrar sempre utilizar lente hidrofóbica. A tórica pode ser utilizada com bons resultados no DMEC, e pacientes exigentes com biometria desafiadora fazer sequencial para ter um cálculo melhor. E mesmo sabendo que é possível ter bom resultado com o DMEC lente multifocal, trifocal, a gente não indica fazer combinado com trifocal e multifocal, porque esse paciente pode um dia ter uma rejeição, uma falência, acabar num penetrante, e se tiver um penetrante, ele vai ter que trocar essa lente multifocal. Tá? Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção, e qualquer dúvida a gente está à disposição aí. Obrigado. Nicolas, muito obrigado pela excelente aula. Acho que o chat aqui também está concordando. E tem uma dúvida que eu vou ler, só para ser um comentário mais breve, porque a gente está em cimaço do tempo, o Rida perguntou aqui sobre o tempo de bolha de ar após posicionar o retorno no DMEC. Como você faz na sua rotina e se existem estudos sobre esse tempo? Isso, na verdade não existe um consenso de tempo de bolha, existem pouquíssimos estudos, né? O Meles, que foi o primeiro a descrever, o que ele faz? Ele deixa 1 hora o paciente com uma bolha total numa pressão próximo da pressão fisiológica. E depois ele diminui essa bolha de ar para evitar bloqueio pupilar. Tem cirurgiões que deixam 30 minutos, tem cirurgiões que deixam com pressão aumentada essa bolha de ar e depois diminuem a pressão e deixam bolha total. Então, não existe um consenso. A gente faz pressurização, então a gente mantém pressurizado essa bolha de ar total. A gente tem até um estudo que está sendo ainda analisado, que a gente fez um prospectivo randomizado, onde a gente deixou pressurizado com pressão de 40 com bolha total e depois diminuiu para 20 com uma bolha total, comparando com pacientes que a gente não pressurizou. E a gente teve menos descolamento pressurizando. Tá? Mas os dois têm um descolamento baixo. A gente teve 9% de rebubble sem pressurizar e 3% pressurizando. Tá? Mas, na verdade, faltam estudos. Mas a maioria dos cirurgiões hoje está fazendo alguma pressurização com bolha total por 5 a 20 minutos e depois diminuindo a pressão e liberando o paciente. Mas não existe um consenso, não existe um estudo prospectivo randomizado que mostre isso ainda. Ótimo, muito obrigado, Nicolas. Aline, se quiser agora apresentar o seu caso, por favor, fique à vontade. Taguchi, eu achei que a gente fosse ter um pouquinho mais de tempo para os casos. Eu até tinha preparado assim alguns casos, né? Acho que agora está bem em cima da hora mesmo, então vamos ver, vou selecionar aqui um deles. Eu só vou rapidamente, eu coloquei os casos mais de endotelial com catarata, porque realmente é a técnica que está em ascensão. A gente vê que já é a técnica dominante em Sorocaba e em diversos outros países também. Então, a ideia, eu vou passar mais rapidinho, tá? Porque com tanto tempo. A ideia é que quando chega um paciente para avaliação de cirurgia de catarata, é um paciente, vamos supor, um paciente de 75 anos, chega com BAV progressiva, AO, levemente pior aí o olho direito, 20/60, e no exame você identifica a catarata, mas percebe também a córnea gutata, característica aqui então da distrofia de Fuchs. E nesse sentido, como que você optaria por fazer uma cirurgia de catarata, por associar algum procedimento corneano, seja um DWEC, seja uma cirurgia combinada já com transplante de MEC, ou alguma outra técnica, né? Então, faríamos só uma catarata, associaria o DWEC, associaria uma ceratoplastia endotelial. Qualquer um desses a gente associa inibidor de ROCK também. Se for para fazer um procedimento tríplice, faria simultâneo ou sequencial, né? Fora isso, qual ceratometria que eu usaria e qual seria o meu target biométrico?
Então, a ideia, né, geralmente o que a gente escuta, então vamos fazer uma avaliação do endotélio. Inicialmente, a gente tinha somente o parâmetro quantitativo, usava-se aqui um valor basicamente de 800 para determinar um corte de risco maior para descompensação endotelial após a cirurgia, logicamente considerando-se também alguns fatores de qualidade, né, da função celular, inicialmente aqui também baseado na microscopia especular. Com a evolução também da compreensão da distrofia de Fuchs, foi sendo lançado a ideia de que a função do endotélio tem muito mais relação com a paquimetria do que o aspecto da microscopia especular. Então, alguns estudos sugeriram pontos de corte de paquimetria que, a partir do qual a gente teria um risco maior de descompensar. Então, 630, 640 foi o que ficou. Mas a gente sabe que a paquimetria, ela é uma medida isolada, a microscopia especular também aqui é uma medida muito pequena, né, na área toda, tem uma variabilidade grande de região para região da córnea, às vezes até de dia para dia, mesmo que você pegue uma área central. Então, tem surgido cada vez mais propostas de você reclassificar o Fuchs para que a gente possa ter uma melhor parametrização e pontos para decisão de como conduzir os pacientes que tenham, então, a distrofia de Fuchs. Então, algumas propostas de reclassificação incluiriam os pacientes que têm um Fuchs clinicamente aqui já evidente, então você examinou, já tem um edema de córnea, e aí, claro, você vai ver isso na lâmpada de fenda, não vai precisar de muitos exames auxiliares para você fazer esse diagnóstico da descompensação do Fuchs. Mas tem Fuchs com o edema subclínico, ou seja, você viu, tem a gutata, mas a córnea ainda tem transparência e você não vê um edema na lâmpada de fenda. E aí você pode necessitar de outros exames e cada vez mais o Scheimpflug sendo utilizado como um exame que demonstraria, então, alteração dessa descompensação subclínica. Esses pacientes são pacientes que estão em maior risco de terem uma descompensação após uma cirurgia de catarata. Então, aqui é onde a gente tem que tentar entender como eu vou identificar esses pacientes para eu poder ter um sucesso maior no tratamento. E, lógico, o paciente que tem Fuchs, mas ele não tem nenhum edema ainda, nem clínico e nem subclínico, também aí o tratamento é mais tranquilo, eu poderia fazer só uma cirurgia de catarata, mas a diferenciação de um edema subclínico para um paciente sem edema, muitas vezes vai necessitar, atualmente, alguns exames complementares. Fora isso, a gente também vê algumas vezes, por que eu fiz de WEC funcionou num paciente, não funcionou em um outro? Então, cada vez mais também uma ideia de que é necessário a gente ter novas classificações que possam auxiliar no entendimento da doença de Fuchs e de como tratar. Então, propostas de que a gente possa associar a questões de anatomia, principalmente a dispersão, né, a distribuição das gutas, o tamanho delas, isso pode influenciar os resultados cirúrgicos, principalmente de WEC, e além disso, parte de fisiologia, como a gente já viu. Então, só para a gente ver algumas situações em que a gente pode ter uma análise, então, do tamanho das gutas, da distribuição. Aqui foram avaliados vários pacientes, propondo aqui uma técnica automatizada, e o que a gente vê é que existe mais gutata concentrada em região paracentral, né? A nossa ideia de que a gutata é mais central, mas, na verdade, a gente tem gutatas mais concentradas, na maioria dos pacientes, em região paracentral inferior. Então, quando a gente pensa no DWEC, a ideia é que o paciente vai ter, se o paciente não tem edema, é um paciente que tem Fuchs, ele tem gutata, mas ele não tem edema nenhum, nem clínico, nem subclínico. Então, esse paciente pode fazer uma cirurgia de catarata. Lógico, tem risco de descompensar, como qualquer outra cirurgia de catarata também vai ter, no Fuchs um pouco mais, mas, a princípio, seria uma cirurgia segura. Se a gente pensar num paciente que tem, então, um edema subclínico, aí a gente pode pensar que se ele tiver, então, gutatas, principalmente as gutatas maiores, localizadas mais na periferia, nos 4 milímetros centrais, com a periferia da córnea, com menos gutatas, né, ou preferencialmente com poucas gutatas e preferencialmente pequenas, e um endotélio bom, a gente estaria apto a fazer o DWEC. Aparentemente, isso é uma tendência de que esse seria o perfil de seleção do paciente para DWEC. Mas a gente ainda não tem
ainda precisa de mais estudos, né, para entender se de fato é isso. Com relação à biometria, o Nicolas já comentou um pouquinho, a hipermetropização que a gente vê nos casos de DISAEC, por conta do poder aqui da lentícula implantada, isso não tem no DIMEC, então muitas vezes a gente escuta que para a biometria, se você for planejar um DISAEC, você calcula hipermetropizar, a hipermetropia da lamela, então pode pôr um target aí miópico de menos 1,5, e para a DIMEC você não teria tanta essa influência, colocaria um menos meio. Mas isso também pensando no DIMEC baseado em alguns estudos que mostram que a gente não tem tanta alteração na curvatura anterior durante a progressão do edema, na distrofia de Fuchs. A gente tem primeiro a alteração da elevação posterior na córnea, ela vai perdendo esse aspecto lenticular, vai ficando mais plana. Se a gente fizer um erro, um cálculo biométrico sem levar isso em consideração, a gente pode ter, então, erros biométricos. E depois que faz, eventualmente, um DIMEC, também no primeiro mês a tendência é começar a perder a espessura no centro, mas ainda tem edema na periferia, mantendo essa perda de lenticular, né, da córnea. E depois a gente tem também, então, a volta da córnea à sua configuração normal. Então, estudos que mostram o resultado somente com um mês, talvez também não estejam avaliando de forma adequada o resultado biométrico do paciente. Então, pensando tudo isso, se a gente voltou e tem aquele paciente, né, que chegou no consultório para avaliação de catarata, eu vejo que ele tem, então, uma córnea gutata. A ideia aqui seria a gente avaliar os outros exames. Se o paciente tem, então, por exemplo, aqui, eu olho, né, aqui um colega encaminhou, então veja, ele já encaminhou com uma topografia, a topografia, se a gente olhar o olho direito e esquerdo, aqui estranha, né, uma topografia que a gente vê aqui um encurvamento central, tem uma espessura maior, e aqui está trocado as células, né, uma celularidade menor. Então, aqui, na verdade, eu estou mostrando para vocês, esse paciente ele tinha já um edema clínico, né? Ainda que ele não tivesse, com essas alterações de curvatura anterior, a gente já poderia pensar que seria necessário um procedimento combinado. Num paciente assim, eu pediria ainda uma tomografia, porque é o exame que atualmente eu prefiro para diferenciar esses casos de edema subclínico ou não. Então, só para a gente entender alguns outros casos, olha, a gente tem aqui um paciente que tinha transplante já no olho direito por Fuchs, o outro olho não tinha Fuchs, tinha Fuchs, mas não tinha transplante, tinha feito RK, por isso esse padrão alterado na topo. Já tinha aqui uma descompensação inicial aqui nos dois olhos, mas pior no olho direito. E uma microscopia especular muito ruim, né, no olho direito, o olho esquerdo a gente conseguia ver também aí o padrão de Fuchs. E depois do DIMEC, então, aqui no olho direito, combinado com a catarata, a gente vê como se altera essa topografia, né? Então, eu trouxe esse caso para a gente entender também que muitas vezes a gente escuta que no DIMEC a gente pode levar em consideração a ceratometria do paciente, mas é claro que isso é quando é um caso mais inicial. Nos casos em que o edema já está mais avançado, é esperado que a gente tenha alterações na curvatura anterior, e é esperado que a gente tenha que levar isso em consideração para fazer os cálculos biométricos, né? O outro olhinho dela, como a gente pode ver, também acabou precisando de DIMEC, tendo uma alteração menor na ceratometria, mas ainda assim, por exemplo, o astigmatismo que estava 3,2, no pós-op 4,4. Então, a gente vê também que é difícil a gente confiar tanto na precisão biométrica nesses pacientes que têm Fuchs, com um edema subclínico. Então, os fotinhos do caso dela. Uma outra situação que eu acho que pode acontecer é a gente pegar aquele caso de um paciente que já tem mesmo bastante edema na córnea, né? Então, aqui um outro caso, um paciente que veio encaminhado também por um colega, com um diagnóstico já de distrofia de Fuchs, já usava, admitiu no olho esquerdo. Era um paciente que tinha diagnóstico também de glaucoma, usando timolol e bromidina nos dois olhos. Tinha uma história de crise de fechamento angular no olho esquerdo prévia, tinha DMRI e já tinha feito FACO no olho direito há 2 meses. Então, nesse olho que já tinha feito a FACO tinha 20/50 e o outro olho MM, né?
No olhinho que fez a FACO, ele tinha uma gutata bem importante, mas não tinha evidência de edema no exame clínico. E o outro olhinho, um edema já bem importante de 3 cruzes, com dobras de DCM, pigmento no endotélio, tinha sinéquias posteriores, uma câmara muito rasa, né, a paciente que já tinha tido crise prévia de glaucoma, e uma catarata também já mais avançada, né, a paciente, lembrar que tinha o glaucoma e a DMRI, então alguma limitação. A gente vê aqui o olhinho direito, né, que fez a FACO, a princípio com uma paquimetria adequada, né, não sei aqui, esse exame também não está tão legal, mas a princípio eu vejo essa topo como podendo uma suspeita aqui de uma topo alterada, que pode ter influência aqui já de alguma descompensação também subclínica. E o olho esquerdo, que é o olho em questão, olha como está alterada a topografia, né, e com um edema também mais exuberante, né. Então, vocês vejam que é onde a gente tem esse deslocamento também do ponto mais fino, com uma alteração também da topografia. Então, uma contagem ruim no olho direito e impossível no olho esquerdo. E aqui a gente tem que pensar qual técnica. Aqui eu vou ter que associar um transplante, não tenho dúvida. Vai ser um penetrante ou vai ser um endotelial. Se eu for fazer, vou precisar fazer a catarata, tem uma catarata significante, será que dá para fazer ao mesmo tempo ou que eu vou precisar fazer sequencial? E, de novo, aquela questão, qual ceratometria que eu vou usar, como que eu vou calcular com maior precisão a minha biometria nesses casos que eu tenho já irregularidade da córnea secundária ao edema, né? Então, a gente consegue ver aqui o olhinho direito dela que já tinha operado, o olho esquerdo, vocês vejam, né? Uma córnea já com edema, dá até para ver aqui no biômetro. Ele não conseguiu medir pela irregularidade da córnea e pela opacidade também de meios. A gente acabou fazendo, então, a medida pela biometria ultrassônica. Eu desepitelizei a córnea, pingamos glicerina, e essa foi a ceratometria que eu consegui, e foi a que eu usei, então, para o cálculo biométrico. Para a gente ver um pouquinho aqui só né, a gente fala às vezes, aí não mude nada na sua técnica, é uma cirurgia tranquila, um FACO de MEC. De fato, quando a córnea é transparente, não tem grandes dificuldades, mas tem esses casos mais desafiadores, em que a córnea já tem um edema significante. Então, aqui a gente consegue ver que o azul de Trypan corou, né, diversas áreas aqui no endotélio, uma paciente que tinha bastante alteração endotelial. A córnea já com muito edema, dificultando, então, a visualização. Então, comecei a Rex, coloca um pouquinho de visco, ajusta o foco, achando, né, que não, aí vai dar para ver melhor. Mas, de fato, assim, eu achei que dava para fazer a FACO nesse paciente ainda com essa dificuldade de visualização. É claro que aí a visão do carona, para mim, era um pouquinho melhor, mas vocês vejam, né, é difícil. Aqui eu optei até por fazer sulco prévio, porque queria ganhar um pouquinho em segurança. Então, a gente consegue fazer, mas é uma cirurgia que eu não tenho pressa nenhuma, bastante cuidadosa, né? A paciente tinha bastante sinéquia, então a gente precisou também colocar aqui os ganchinhos de íris, mas vocês vejam que devagarzinho a gente vai fazendo aí, então, a FACO, né, a catarata, uma catarata mais dura. Vou avançar um pouquinho aqui para a gente também não perder muito tempo, né? Então, aqui foi FACO demorada mesmo, bem aos pouquinhos, com os parâmetros mais baixos, para conseguir um controle também maior aí da cirurgia. Então, muito bem, depois já de feito a catarata implantada ali, a gente faz o stripping da DCME. Então, aqui eu gosto de fazer, quando é associado ainda, usando reflexo vermelho, que facilita, né? Que deu para remover. Ajuda um pouquinho na hora que tira, melhora a visualização, mas depois que a gente tira a DCME e a córnea tem bastante edema, ela começa a edemaciar mais rápido ainda. Então, ampliei um pouquinho a incisão para fazer já a injeção do botão. Vocês já vejam que a córnea já está um pouquinho mais edemaciada, né? O enxerto corado aqui com azul, quando a gente coloca, até mais difícil de enxergar ele.
Então, logicamente, aí tem que ter um pouquinho mais de experiência até para conseguir visualizar aí bem o enxerto, né? E acreditei em mim, ele estava bem posicionado, estava aberto, colocando aqui a bolha de ar, então. Esse caso, para conseguir pressurizar um pouquinho, eu deixei com pontos, ó, que vocês conseguem ver o enxerto, o limite da Rex, né? E aqui também o limite da desepitelização da córnea. Então, também para ilustrar um pouco, que nos casos em que tem mais edema na córnea, realmente é um caso em que a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer a cirurgia, né? E que, então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Mas, por exemplo, aquela paciente, vocês vejam que ela teve uma recuperação muito boa, olha como, né, às vezes a gente olha 600 e pouco, 700, não é um edema tão volumoso, mas olha como era a córnea dela depois do DMEC, uma córnea mais fina, naturalmente, uma mudança grande na topografia e ficou aqui com uma refração satisfatória, a paciente ficou feliz. Então, nesses tipos de situação em que já não confiam mais tanto na biometria do paciente, na ceratometria, a opção é por não usar a lente tórica, porque a gente pode acabar prejudicando, então, o paciente com erros biométricos significantes, né? Não sei o que eu fiz aqui, eu estou tentando voltar, mas Taguchi, de qualquer forma, eu tinha mais alguns casos, mas por conta aqui do horário, eu acho que a gente pode finalizar aqui. Tudo bem, Aline, mas se você julgar aí que tem algum em específico que você queira apresentar, fica à vontade também, viu? Você que manda. Enquanto isso, eu vou perguntar uma coisa aqui para os nossos convidados, porque a gente teve uma discussão recente sobre opacificação de LIO, né, com o uso de bolha de ar em casos pós-endotelial, enfim. Apesar de a gente escutar isso, né, vocês costumam ver isso com frequência? O Nicolas citou na aula dele, a Aline comentou, passou em passando também, mas é uma complicação que vocês costumam ver frequentemente? É uma realidade, sim, viu, Taguchi? Por isso que o Nicolas frisou bem, né, a escolha. Então, assim, a realidade é assim, o paciente que tem FUX, mesmo que ele esteja, né, sem edema clínico, sem edema subclínico, o ideal seria já usar uma lente hidrofóbica, porque o risco de opacicar é extremamente muito alto, a ponto de que muitos cirurgiões, se a lente é uma lente hidrofílica, muitas vezes faz já combinado a cirurgia de troca de lente junto com o endotelial, né? Então, tem técnicas para diminuir esse risco, mas é uma realidade. Acho que a gente teve um caso recente aí na escola também, não sei se vocês chegaram a ver. Tem gente que advoga também deixar uma camada de visco na interface da lente antes de colocar a bolha. Qual a opinião de vocês sobre isso? Dificulta muito a adesão no caso do DMEC, né, por exemplo? Eu acho que é uma possibilidade, tá? Mas eu acho que tem alguns riscos, né? O primeiro risco de visco residual, né? Que eu acho que qualquer cirurgião de catarata sabe que melhor do que a gente até que o ideal é você remover todo o visco, né? Da camada anterior. E outra coisa, assim, dependendo também, eu tenho dúvidas da quantidade exata de visco que seria necessária para fazer uma proteção adequada, né? Você tem que lembrar que quem vai pressurizar, né? Se você pressurizar, essa bolha, ela também vai jogar um pouquinho o visco, né? Não vai deixar do jeitinho que você colocou. Então, também eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sei se o Nicolas tem algum conhecimento, mas eu não conheço publicações sobre isso, né? Eu acredito sim que é possível ter um efeito benéfico, mas qual é o real risco-benefício? Acho que ainda precisa ser um pouquinho mais estudado. Eu acho que não tem nenhum estudo ainda, e tem um problema que, na verdade, a bolha de ar continua lá, né? Então, aquela metil que você coloca por cima da lente, né, ela vai sair, e a bolha de ar fica lá, né, alguns dias.
né, podendo causar opacificação. Então, eu acho que pode ajudar, mas eu acho que só isso talvez não resolva, né? Porque o problema maior é a bolha de ar estar lá em contato, né? A lente, não tendo num meio líquido, ela opacifica, né? O que eu vi na prática é que os pacientes que você faz um DMEC liso, normal, e opacifica a lente, esses pacientes ficam com uma opacificação leve, e a maioria dos pacientes que eu vi ficaram entre 20/30 e 20/50 de visão, com uma opacificação leve no eixo. Agora, quando tem o rebubble ou quando usa gás, aí eu já vi lente branca, paciente conta dedos, assim. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Legal. Aline, tem uma pergunta para você no chat aqui, só acho que diz respeito ao último caso que você apresentou, se você usou uma LIO esférica, eu acredito que a pergunta seja uma LIO esférica ou asférica na realidade. Não sei se isso vai contribuir tanto. É diferente. Eu usei a esférica. Acho que é essa a pergunta mesmo. Aí eu acho que é a minha opção, geralmente. Muito bom. Pessoal, alguma outra dúvida ou comentário? Dr. Walton aí também, se quiser contribuir com alguma coisa também, o senhor tem a ampla experiência aí, né, do tema. Bom, pessoal, só queria parabenizar realmente o Nicolas, a Aline, a reunião foi muito boa e casos excelentes, né? Eu acho que o aprendizado foi enorme. Parabéns mesmo, parabéns pela organização e eu acho que o DWEC é bom, o endotelial é maravilhoso, a gente só precisa ter mais córnea, eu acho que a gente tem que lutar ainda por isso, enquanto a gente não consegue o endotélio, o transplante de endotélio para 300 pessoas, né? Mas eu acho que estamos indo bem, até que a fila está diminuindo, vamos ver. Tá bom? Parabéns, pessoal. Tranquilos. Bom, agradeço novamente tanto a participação dos nossos convidados, Aline, Nicolas, muito obrigado pelas excelentes apresentações e também a atenção aí da nossa plateia. Pessoal, muito obrigado. Eu desejo a todos uma boa semana, um bom final de semana e lembrando que na semana que vem teremos um encontro também muito especial. A gente vai sair um pouco do nosso tema aqui de catarata, refrativa, eventualmente córnea. A gente vai para um campo de inovação e desenvolvimento de produtos, tecnologia. Semana que vem teremos um encontro aí com 4 pessoas muito especiais, Paulo Shore, a Jaque Souza aqui da escola, o Francisco Hiroshima e o José Stuck. São todas pessoas com um background muito grande em empreendedorismo e inovação, que vão trazer as experiências aí para vocês. Vai ser um encontro muito legal também. E, por favor, estendo o convite aí aos nossos convidados também, que se não participam do grupo, vocês podem participar aí e fiquem bem essa semana para todos, tá bom, pessoal? Tudo de bom, muito obrigado novamente, boa semana.